Esse é um sonho antigo do departamento. A professora Heloísa e o professor Paulo, há mais de 2 anos atrás, foram procurados com uma possibilidade de financiamento para um serviço de TEA aqui na universidade. Realizaram um projeto na época, só que isso não caminhou, como algumas coisas às vezes não caminham no Brasil. No segundo semestre do ano passado, nós fomos novamente procurados, atualizamos o projeto e agora algumas coisas de fato estão acontecendo, é por isso que estou apresentando isso com muita alegria para vocês. Então, para contextualizar, 4 pontos que eu acho que são centrais, foram extensivamente discutidos aqui, mas que são os pontos de ancoragem da necessidade de pensar cuidado e serviços especializados. O primeiro é que a gente está falando de um transtorno que interfere em funções e áreas que são absolutamente centrais para o ser no mundo, para a qualidade de vida, para a relação com as pessoas, principalmente interação social, comunicação e restrição ou amplitude de repertório de vida. Então, a gente está falando de algo que tem um impacto individual e coletivo muitíssimo importante. Um segundo aspecto é que a gente não está falando de uma situação de exceção. Vocês viram que há uma variabilidade nos dados de prevalência, números mais cá, mais lá. Eu concordo com você, Rita, eu também tenho uma aflição um pouco de falar em 1 para 68, ou 1 para 42, mas eu trabalhei aqui com uma estimativa média de 1 para 100, e o que já indica 10 mil pessoas em Campinas e 30 mil pessoas na região metropolitana. Então, a gente não está, de fato, falando de uma situação de exceção. Algo que foi absolutamente reforçado aqui é que a abordagem adequada e precoce, e essas duas coisas são importantes juntas. Então, não basta ser adequada, porque se ela for tardia, ela é menos adequada, e não basta ser precoce se ela não for bem feita. Então, a abordagem adequada e precoce, nos primeiros anos de vida, primeiros de fato, impactam tanto na minimização dos prejuízos, como principalmente na detecção e aumento das potencialidades. Eu acho que isso foi uma coisa que foi apontada aqui várias vezes e que eu acho que é algo esquecido quando a gente fala de transtornos mentais de uma forma geral e de TEA especificamente, que é o investimento nas potencialidades. A gente fica muito tomado pelo que é deficitário, é compreensível isso, e esquece de avaliar as potencialidades que vão, de fato, permitir uma série de caminhos. Isso tem um potencial de impactar nos indivíduos com TEA, nas suas famílias, na sua rede de cuidado e na sociedade como um todo. E uma última arcabouço teórico é que, além de tudo, isso é uma lei, né? Já de 2012, que foi já apresentada por 2 vezes aqui no simpósio, e que oferta, e que indica a necessidade de oferta de tratamento multiprofissional em TEA. Então, há todo um conjunto de informações que justifica a necessidade desse cuidado ser ampliado. Porém, isso foi também exaustivamente discutido aqui ao longo da semana, os recursos são completamente insuficientes. Recursos humanos, recursos orçamentários, equipamentos, trabalho baseado em evidências, cuidado ampliado, a interface com educação, saúde, assistência social, áreas, muitas outras que, pelo que a gente conversou aqui, podem também ser engajadas nesse trabalho. Então, de fato, falta muita coisa para acontecer. E foi nesse contexto de necessidades que a gente construiu e reelaborou esse projeto, que vai ser chamado de Programa de Atenção em TEA, que tem alguns objetivos centrais. O primeiro, a Heloísa acabou de falar isso, é um objetivo muito focado na capacitação profissional, mas não a capacitação pontual, como nós fizemos essa semana. Eu tenho certeza que foi uma coisa importante, as pessoas obtiveram conhecimento, mas capacitações pontuais mudam muito pouca coisa. Elas levantam a bola, mas a gente não consegue manter ela lá em cima. Então, a ideia é que sejam processos formativos continuados, ou seja, atualizados, revistos, com manutenção a partir de temas, discussão de caso, matriciamento e
principalmente usando não apenas as ferramentas presenciais, mas as ferramentas remotas. A gente sabe que hoje é muito difícil para as pessoas. Eu sei que, por exemplo, parar a vida, 5 dias essa semana para vir aqui, deve ter sido complicadíssimo para a maioria das pessoas. Então, a possibilidade de fazer isso à distância amplia muito a capacidade de alcance e o espaço que a gente está idealizando, está considerando essa possibilidade de trabalhar à distância de uma forma bastante intensiva. Um segundo objetivo, que é um meio e é um fim também, é a identificação, avaliação, diagnóstico e tratamento, né? Nós temos uma vocação clínica, sem dúvida nenhuma, nós formamos profissionais de saúde, estamos numa faculdade de medicina, então, o cuidar é um meio para ensinar, porque é mostrando como se faz que a gente ensina, que a gente produz repetição de boas práticas, e também é um fim, porque a gente está, ao mesmo tempo, tratando pessoas que precisam desse cuidado de qualidade. Um outro objetivo que foi bastante bem discutido aqui é a importância da inclusão dos familiares no processo de tratamento, no processo de tomada de decisão e a forma como as pessoas se apropriam do que de fato está acontecendo, do que de fato é eficaz, para não ficar tão reféns de promessas que não serão cumpridas e fatalmente muito frustrados, e, por outro lado, mais engajados em coisas que de fato possam fazer a diferença. Então, o envolvimento de familiares é algo bastante caro para essa iniciativa. Claro, como a Luísa acabou de falar, produzir conhecimento em tese. Estamos numa universidade e isso é uma das nossas funções primordiais, e principalmente conseguir fazer algo que, infelizmente, no Brasil acontece menos do que a gente gostaria, que são as construções de políticas baseadas em construção de conhecimento. Então, as políticas levarem em conta o que tem se mostrado mais eficaz e o que tem se mostrado mais eficaz para a nossa realidade populacional, social, cultural, porque, por vezes, a gente reproduz modelos que não necessariamente serão à luz da nossa realidade, ou nos deixamos levar por iniciativas que não são avaliadas constantemente e acabam repercutindo em gastos públicos enormes, sem uma medida de resultado observável.